A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Eu venho aqui hoje para dar meu testemunho de vitória e glorificar o nome do Senhor. Eu me chamo Cristiane, tenho 33 anos, estou casada há 4 anos com meu marido. Eu via tantos testemunhos de vitória no YouTube do Guapo, testemunhos de outros canais de restauração, grupos de restauração, grupos de deserto, mas realmente eu não imaginava quando o meu ia chegar. E graças a Deus, como o irmão Guapo fala, no de repente, a minha hora chegou. E eu tô aqui hoje para falar para vocês, irmãs e irmãos, que confiem, tenham fé, acreditem na palavra do Senhor, acreditem nas promessas que o Senhor fez para vocês. O Senhor, Ele é fiel. Deus é muito fiel para honrar tudo que Ele prometeu pra gente. Ele cuida em cada detalhe, Ele cuida em cada passo, em cada situação. Deus está presente na nossa vida. O que a gente precisa fazer é só ter fé, é só confiar e entregar na mão do Senhor, porque Ele sabe, não é na nossa hora, Ele sabe, é a hora dele, gente. Então eu tô aqui hoje para contar. Então eu fiquei 6 meses no deserto. Meu deserto começou em fevereiro desse ano, quando o meu marido chegou para mim e falou que ele ia embora, que ele estava me fazendo mal, que eu era a luz e ele as trevas, e que ele não, de tanto amor que ele tinha por mim, ele não podia mais ficar do meu lado. E assim, eu não entendia. Eu não sabia naquela época que ele estava opresso, que ele estava com escamas nos olhos. Porque nosso casamento estava muito bom, estava maravilhoso, sem brigas. Em nenhum momento eu desconfiei de traição, de ter uma OM ou não. Tava tudo, pra mim estava tudo normal. Então aquilo foi um choque. Eu fiquei muito mal, mas contrário de muitas pessoas, eu não consegui explodir, eu não briguei, eu não falei nada. Eu só realmente tentei conversar para ele ficar, para ele entender o sentido do nosso casamento, mas não adiantava. Tudo que eu falava, ele me repudiava, ele dizia que estava certo, que dizia que me amava e que não podia mais ficar do meu lado. Eu moro aqui nessa cidade sozinha. A minha família, todo mundo tá no sul. Então eu tava sozinha. Então, no momento que ele saiu de casa, eu me senti sem chão, sem nada. Tive o apoio da minha família. Todo momento, minha mãe, graças a Deus, apoiando, falando para eu orar, para eu falar com Deus, que isso ia se resolver. Tava tendo todo o apoio da minha sogra, do meu sogro. Meu sogro realmente foi uma pessoa fundamental para cada dia me ajudar nessa batalha, porque com isso ele saiu de casa no dia 6 de março de 2020, agora. E 10 dias depois começou a pandemia. Então eu me vi sozinha, sem ninguém próximo, somente as pessoas do meu trabalho, e não podendo nem viajar para minha cidade, das minhas famílias, não podendo ir para lá e tendo que ficar aqui sozinha e numa situação dessa, onde numa cidade eu estava sozinha e meu marido me deixou, foi embora, ficou na mesma cidade, porém eu me senti perdida. Nesse momento, eu sou católica, frequentava às vezes a igreja evangélica, mas nesse momento eu comecei a procurar, como acho que todo mundo faz o caminho, ir no Google e procurar sobre separação, divórcio, é onde começou a chegar o deserto, onde eu descobri que eu estava entrando no deserto. Era algo que eu nunca tinha escutado na minha vida, nada, nenhum depoimento, nunca tinha visto todos esses anos. E muitos aqui que estão me ouvindo se identificam com isso. E onde eu fui começando a ver um grupo, a ver uma mensagem, a entrar nos canais.
E até que eu entrei em... Comprei um pacote de 7 semanas de restauração. Foi muito bom, porque foi através desse pacote que eu comprei que teve uma parceira de oração, que foi muito importante também na minha vida, que me ajudou muito nesse momento, que me indicou o Telegram do Guapo. E foi aí que começou a transformar a minha vida. Depois que eu entrei no Telegram do Guapo, eu comecei a ver os canais, comecei a fazer as campanhas, comecei a cuidar de mim. O Guapo fala muito isso, que a gente tem que... a gente honra muito o cônjuge, né? E não honra a Deus. E eu vi o quanto que eu estava idolatrando o meu cônjuge, o quanto que eu estava deixando Deus de lado. E eu comecei a entender o porquê que eu entrei nesse deserto. Porquê que eu estava, e comecei a entender um pouquinho do que eu poderia fazer de diferente. Mas isso, pessoal, demorou um bom tempo. Não foi de imediato. Enquanto isso, eu comecei a fazer jejum. Comecei a fazer as campanhas. E Deus sempre falando e usando pessoas para me dizer que eu tinha que esperar. Que Ele iria voltar. Mas não ia ser logo. Que ia ter muita coisa para eu fazer. Deus usou uma missionária em um culto que eu fui, poderosíssima, que chegou até mim, pegou na minha mão e falou que ele estava no caminho contrário, que ele ia dar viravolta e ia voltar na contramão, que ele estava indo na contramão e ele ia voltar. E eu me peguei muito nessa mensagem que Deus passou por essa pessoa. E eu, todo dia, por mais que tudo parecia que estava errado, ele não me ligava, ele não me mandava mensagem, ele sumiu por um período. Só que daí Deus sempre me tocando nessa palavra. Só que ele apareceu novamente. Toda vez que ele aparecia, ia embora. Às vezes ele aparecia, ficava 2, 3, 4 dias e ia embora. Ficava uma semana e ia embora. Ficava alguns dias e depois voltava. No começo isso era horrível, porque ele chegava na porta da nossa casa e eu ficava feliz. Dava 2, 3 dias, ele dizia, eu tenho que ir embora, eu não aguento mais ficar aqui. E não era porque a gente brigava, não era por nada, eu não fazia nada. Eu estava ali tentando arrumar o nosso casamento, mas era ele que estava ao preço, com escamas nos olhos, e eu não entendia. E foi assim que foi, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses. E nesse meio tempo, Deus continuava falando para mim, honra o meu nome que você vai obter vitória. Nesse período, Deus, comecei a seguir também o canal do presbítero Walter, da Sol. Fiz Cerca de Espinhos, acho que Cerca de Espinhos foi muito poderosa, que eu aprendi com o presbítero Walter. Então, eu comecei a me entregar a Jesus. Então, eu falei, Senhor, eu entrego minha vida ao Senhor. Eu estou me entregando ao Senhor. E eu mesmo entregando, mas era aquela entrega, mas dentro do coração ainda, eu não estava totalmente entregue. É como a Sol disse, que tem as 4 etapas do deserto, né? Eu não conseguia me libertar da primeira ou da segunda etapa, eu não conseguia, eu voltava atrás, mas em nenhum momento eu liguei para ele, em nenhum momento eu mandei nenhuma mensagem. Esses 6 meses, todas as vezes que ele me procurou, partiu dele. E muitas das vezes, meus amigos, era naquele momento em que eu estava orando, lendo a palavra, porque eu realmente já tinha lido um pouco a Bíblia, mas eu comecei a ler ela numa sequência de alguns capítulos, comecei a entender melhor. Enquanto estava naquele poder do Espírito Santo, meu celular tocava uma mensagem dele, ou ele aparecia na minha porta e ele falava para mim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu senti vontade de estar com você. Então foi nesses pequenos detalhes que eu comecei a ver que o Espírito Santo estava trabalhando.
e que eu ia ter que ter força para aguentar, porque a batalha ia longe. Porque para muitos, 6 meses parece muito pouco, mas para quem tá vivenciando 24 horas com aquela dor, com aquele desprezo, com aquela solidão, sabe dizer que parece muito tempo. Foram só 6 meses, mas para mim parece que foi uma eternidade, até chegar o dia da minha vitória. Nesse meio tempo também, além desses pequenos detalhes que Deus, no momento que eu estava orando, Ele me respondia, a gente morava de aluguel e eu fiquei com todas as despesas. Realmente eu falava, meu Senhor, eu não tenho condições de pagar sozinha tudo isso, porque Ele me deixou, gente. A gente dividia tudo. Ele me deixou com todas as despesas sozinhas e foi embora. E realmente eu não tinha condição de pagar sozinha tudo aquilo. Mas Deus é tão bom, é tão misericordioso, que eu ganhei uma premiação do meu trabalho inesperada, que eu não imaginava que ia ganhar. Eu recebi um dinheiro também que entrou na minha conta de um produto que eu tinha feito no banco lá de muito tempo, que eu nem sabia que tinha feito e entrou na minha conta. Então foram pequenos detalhes que foram acontecendo e eu vendo a providência que Deus estava fazendo na minha vida. Porque Deus fez certinho eu passar esses 6 meses que eu não tinha condição de pagar todas as minhas despesas mensais sozinha. Deus proveu e eu paguei, não fiquei devendo nada, não precisei fazer empréstimo, porque tudo caiu, todo o dinheirinho que eu não era certa. Deus usou também nisso, pessoal, o meu celular quebrou. E Deus usou uma pessoa de muito longe que foi me mandar uma mensagem e eu falei que eu não poderia ligar, porque o celular tinha quebrado, eu não conseguia ouvir ou ouvir a pessoa também não me ouvia. E essa pessoa falou, nossa, Deus tocou meu coração e eu quero te dar um celular. Eu ganhei um celular no meio de tudo isso. Eu via Deus trabalhando, porque eu falava, Senhor, eu não tenho dinheiro nem para pagar minhas despesas, agora eu vou ficar sem o meu celular, que eu preciso para o trabalho. Deus foi lá, proveu uma pessoa, levantou uma mulher de Deus para me dar a oportunidade de ganhar um celular e para continuar tendo uma comunicação. Nisso também, como eu falei para vocês, a gente morava de aluguel e Deus proveu no meu coração, falando que Ele ia realizar o meu sonho da minha casa própria. Só que para eu ter uma casa própria, eu precisaria a minha renda do meu esposo. Porque a renda de nós dois juntos, a gente conseguiria sim pagar uma parcela de um financiamento, que seria o mesmo valor do que a gente pagava de aluguel. E Deus provendo no meu coração, procura a tua casa. E eu falava, meu Senhor, meu marido foi embora, o Senhor tá mandando eu sair de um aluguel para ir procurar uma casa que vai ser minha. Eu não tenho condições. Eu questionava muito a Deus. Eu sei que isso é errado. Eu peço perdão a Deus. Mas Ele me dava direcionamento. E eu, com medo, é o que eu falei para vocês têm que crer, tem que se entregar. Porque realmente no começo eu ficava com medo. Eu falava, Senhor, como é que eu vou sair, procurar uma casa? Eu tô contando moedas para pagar o meu dia a dia, o meu mês para dar certo. Como é que eu vou conseguir comprar uma casa? E Deus é tão maravilhoso, gente, que eu tô hoje falando, dando testemunho dentro da minha casa. Deus proveu tanto que nesse meio tempo, um mês antes do meu marido voltar, meu marido voltou, veio a me visitar nesses de repentes que ele tinha. E eu comentei com ele que Deus estava tocando no meu coração de procurar uma casa. Ele falou, eu vou com você. Eu vou olhar e vou te ajudar a escolher essa casa. E naquele momento que ele falou isso, tocou no meu coração. Eu falei, Senhor, Ele vai me ajudar não. Ele vai morar comigo nessa casa. Se então Ele está fazendo isso, o Senhor está mexendo todo o universo conspirando a favor disso, eu vou.
Ele foi comigo, a gente viu diversos apartamentos, diversos tudo. Até que a gente chegou em um. E ele sempre me acompanhando, mas sempre como um amigo. Nada. E eu ali mostrando que eu tava uma nova pessoa, que tava assim, não, porque eu murmurava muito. Acho que uma das coisas que eu mudei também nesse deserto, a gente não brigava, mas eu percebi o quanto que eu era uma esposa murmuradora. Deus não gosta de pessoas que murmuram. Então, nessas idas com o corretor e tudo mais que a gente ia junto, meu marido foi percebendo a minha mudança. Como que eu mudei, como eu não estava mais uma mulher reclamona, murmurando, eu estava entregue a Jesus. Naquele momento eu já estava assim, Senhor, me pega no colo e me leva. O Senhor está comandando, o Senhor está dizendo que é para eu ter uma casa, que vai ser minha, que era o meu sonho. Então eu vou ter essa casa. Você mandou meu marido vir aqui para me ajudar a gente comprar o nosso apartamento. E nesse meio tempo, Senhor, quando a gente chegou nessa última casa, que foi a que a gente mora hoje, o corretor, assim, o corretor entrou na casa, ele falou umas 3, 4, 5 vezes, esse homem aqui é de Deus, esse homem é de Deus. Eu cheguei e perguntei pro corretor, ele é pastor, participa da igreja, por que você tá falando tanto que ele é de Deus, né? Daí ele falou, não, só tô te falando que ele é de Deus porque ele vai à igreja. Eu achei muito estranho, mas depois eu parei e conversei com Deus e entendi, parecia que Deus estava usando a boca dele, que era a casa que Deus tinha escolhido, era o lar, era ali para fazer um recomeço. Então, ele falava, é de Deus, é de Deus, é de Deus, mas era só para dar um recado, que era o nosso lar, era essa casa que Deus escolheu para nós. Então, nesse momento, eu e meu marido nos olhamos e falamos, não, é essa casa. Daí começou os trâmites, ele me falou, eu vou te ajudar com o meu FGTS, depois você vê como que você me paga, mas nesse momento eu vou te ajudar para dar entrada, eu vou te ajudar em tudo. Eu comecei a ver como já estava caindo as escamas dos olhos dele, mas todo momento ele falava que ele estava me ajudando eu comprar a minha casa. Mas Deus me falava, não, continua firme. Se ele fala isso e te magoa, não tem problema, porque no final tudo vai dar certo. A gente fez todos os trâmites do crédito imobiliário, tudo. Já estava decorrendo tudo bem. Daí que eu comecei a fazer isso tudo aconteceu. Hoje a gente está em setembro. Tudo isso aconteceu em junho, porque depois que ele voltou para casa, eu ainda esperei um tempo, que eu falei para Deus que eu queria que tudo se ajeitasse para eu poder dar meu testemunho, tá, gente? Então, em junho, eu tava no 15º dia da Batalha de Josafá. E junto com a Batalha de Josafá, eu também tava no 3º dia das batalhas das muralhas vão cair com o Guapo. Então, para vocês verem, eu tava fazendo jejum, 2, 3, 4, quantas campanhas tivesse. Mas então, no 15º dia da Batalha de Josafá, junto no mesmo dia, que era o 3º dia da Batalha das Muralhas vão cair, isso meu marido me liga e me fala, chorando. Ele fala, me perdoa, me desculpa, eu fiz tudo errado, eu quero resolver tudo, mas eu só quero te perguntar, você acredita ainda na gente? Você acha que a gente tem como continuar? Eu falei, com certeza, tenho sim. E daí ele me disse, então eu só queria te dizer, eu tô te ligando hoje para te dizer, eu vou voltar para casa, eu vou só resolver as situações, porque quando ele saiu de casa, ele alugou um apartamento e saiu daqui. Ele falou, eu só vou resolver a minha situação e vou voltar para casa. E me espera. Pessoal, meu coração transbordava. Eu desliguei, eu comecei a chorar, agradecer, louvar o Senhor. Mas no fundo, no meu coração ainda dizia, calma, tem muita coisa pela frente. Eu falava, mas como calma? Porque ele acabou de me ligar e disse que vai voltar.
Vi vários testemunhos do Guapo, realmente que às vezes quando a pessoa liga e vai voltar, pode voltar num dia, pode demorar um mês. Eu falei, independentemente, se o Espírito Santo colocou no coração dele que ele vai voltar, que seja amanhã, que seja daqui um mês. Isso foi no dia 6 de julho. Depois desse dia, no dia seguinte, a gente não se viu mais, assim, nos próximos uma semana. Mas todo dia ele me ligava, ele me chamava de amor, ele me mandava mensagem. Parecia que a gente tinha voltado tudo ao normal, mas ele estava distante, como se ele estivesse numa viagem. Até que, de novo, o meu chão desabou. No dia 14 de julho, ele chegou na nossa casa, ainda não estávamos aqui. No dia 14 de julho, ele chegou na minha casa, olhou nos meus olhos, chorando e disse: eu sei que eu te falei que eu ia voltar, eu sei de tudo, mas eu preciso de um tempo sem nenhum contato. Daí eu olhava para ele e falava: Senhor, o que está acontecendo? Ele acabou de dizer que vai voltar quase 10 dias atrás. Hoje ele volta dizendo que ele precisa de um tempo, que ele quer ficar longe de mim de novo. O que está acontecendo? Eu sei que eu não tive palavras para falar com ele. Ele entrou, falou isso, saiu, entrou chorando, falou chorando, saiu chorando. E eu me derramei em lágrimas. E eu falei: Senhor, o que eu estou fazendo errado? Eu ainda tenho que transformar alguma coisa na minha vida. Ainda tenho que fazer algo, porque não pode. Tava tudo se encaminhando, ele tava vendo a casa, tudo certinho, e de volta tudo isso, sem nenhum contato total. Eu sei que eu me derramei em lágrimas, em desespero. E nisso, eu saí de férias. Então, nesse período, eu tava sozinha, pandemia ainda, em casa, trancada, eu e meu cachorro. Mas esse foi o momento onde foi do chão, da destruição pro céu. Porque 2, 3 dias eu fiquei exatamente muito mal. Muito mal. Até que em uma das campanhas da meia-noite, em uma das lives da meia-noite do Guapo, o Guapo falou muitas palavras, falou que era pra gente naquela semana não falar do cônjuge, não pensar no cônjuge, não murmurar no cônjuge. E parece que ele foi um recado pra mim, porque o que eu entendi? Que eu tinha se passado 5 meses e eu ainda estava... assim, entregava minha vida para Jesus, mas meu cônjuge chegava, eu idolatrava. Entregava minha vida para Jesus, meu cônjuge chegava, eu idolatrava. Então eu estava fazendo errado. Eu não estava 100% a Jesus. E foi nesse dia, acho que foi no dia 17 de julho, mais ou menos, quando o Guapo falou isso, eu falei: eu entendi. Eu não tô 100%. Eu finjo que tô e depois eu recuo. Eu finjo que tô e depois eu recuo. Nesse dia eu decidi realmente esquecer. Esquecer dele. Esquecer de tudo e só louvar ao Senhor. Só louvar ao Senhor. Um detalhe que eu esqueci, que às vezes é tanta coisa. Quando meu marido foi embora de casa e eu vi em uma de todos esses canais, de tudo, eu troquei o nome dele na agenda telefônica para Deus está trabalhando. Então, toda vez que ele mandava uma mensagem, quando chegava a mensagem, estava escrito: Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Então, sempre uma ligação, estava escrito: Deus está trabalhando. Então, quando eu ia pegar o telefone para atender, quando eu ia ver a mensagem, eu já pensava em Deus primeiro. Então, daí nesse momento, depois que o Gapo falou isso, eu esqueci de tudo. Falei: eu não quero nem saber dele, eu não quero mais nada. Comecei a viver a minha vida. Eu me transformei. Eu olhei no espelho e vi como derrotada. Eu tava com a cara inchada, tava com o cabelo para pintar, tava sem fazer as unhas. Eu tinha deixado o meu corpo, o corpo que Deus deu de presente pra gente cuidar. É a nossa fortaleza da alma, é o corpo. E olha o que eu tava fazendo.
indo para Deus, voltando, indo e destruindo o meu corpo, que é tão santificado, que é algo que Deus me deu de presente. Eu falei, naquele momento eu dei um basta. No dia seguinte, como eu tava de férias, no dia seguinte, fui fazer a unha, fui fazer o cabelo, fui arrumar o meu rosto, fiquei linda. Realmente, assim, foi um antes e depois, porque, assim, esses 5 meses eu me deixei de lado. Eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, sempre gostava de estar com a unha feita, cabelo arrumado, tudo certinho, sempre linda. E eu me deixei. E quando eu me transformei, me arrumei toda, fiquei linda. Parecia que Deus estava falando: fica linda, se prepara que teu presente está chegando. Mas eu nem pensava mais no meu marido. E isso foi mais ou menos no dia 16, 17 de julho. E deixei de lado. Quando foi trabalhando, continuei nas campanhas, continuei no jejum, mas o jejum e as campanhas eram para mim. Eu queria estar bem, eu queria estar em paz, eu queria estar com Deus, eu queria estar bem. Então eu deixei tudo de lado e só pensei em mim e em Deus. Só isso que eu pensava. Nos próximos 10 dias, quando foi no dia 27 de julho, meu telefone toca uma mensagem: Deus está trabalhando. E na mensagem dizia: eu posso te ligar? Eu respondi: pode me ligar. Só que, como eu já estava tão calejada de tantas indas e vindas, de ter falado que voltava e não voltava, mas eu confiante em Deus, falei: pode me ligar. Quando ele me ligou, ele falou assim: amor, desculpa, me perdoa. Hoje, era 11 horas da noite, eu quero voltar para casa hoje, não quero esperar para amanhã, não quero esperar para mais nem um dia. Eu posso voltar para nossa casa? Eu posso voltar para nossa vida? Você me aceita? Naquele momento foi um alívio. Parecia que toda a preparação dos últimos 10 dias de eu estar bonita, de eu estar linda, esperando o meu presente, era isso. Deus trazendo, restaurando o meu casamento. E foi no de repente, porque como o Guapo fala, foi no de repente. Porque eu nem esperava mais. Eu estava fazendo a minha campanha, estava cuidando da minha vida. Continuei com os detalhes do apartamento, mas estava pensando em mim. Eu vou morar lá, vou trazer minha mãe do sul pra cá. Tava pensando várias coisas, mas nada mais no casamento. E nesse momento, ele voltou. Nesse dia 27 de julho, ele voltou. Já trouxe algumas roupas naquele mesmo dia. A gente conversou muito. E só que, como até a Sol falou, existe 4 fases do deserto. Todo mundo acha que porque a terceira fase é quando volta. Então eu falei, graças a Deus, eu passei a primeira e a segunda, que eu sempre estava indo e voltando. Na terceira fase, ele voltou. E existe a 4ª fase do deserto. Isso eu aprendi com a Sol, no canal dela. Essa 4ª fase do deserto, a primeira semana parecia um mar de rosas. E a Sol falou que é esse momento que é primordial pra gente aguentar, a volta. É porque a volta não vai ser um mar de rosas, porque a pessoa volta. Volta com uma bagagem do passado, você já tá com aquela mágoa, mas você aprendeu, você mudou, mas você tem que estar preparado para escutar muitas coisas e várias coisas que podem acontecer, como a Sol disse. Mas no meu caso, uma semana depois, ele chegou e falou: amor, eu preciso contar o porquê que eu fui embora de verdade, o que aconteceu nesse período, pra gente seguir em frente, eu preciso te contar tudo. E nesse momento eu só orei internamente, pedi força a Deus, porque assim, ele queria contar para começar do zero. Eu às vezes não sabia se queria escutar, mas como eu aprendi, como Deus falou que a gente tem que fazer renovação, tem que escutar tudo, eu sentei e escutei. E nisso ele soltou uma bomba que eu realmente não sabia e não aparentava, não parecia nada. Ele falou que realmente ele me amava, continuou me amando sempre, só que se interessou por uma outra pessoa. E quando ele falava lá no começo que eu era a luz e ele as trevas, que ele estava me fazendo mal, é porque ele me amava e estava gostando de outra pessoa.
Então, tinha uma OM nessa história. Mas como ele ia e voltava, e tudo que aconteceu, eu nem imaginava. Então, ali eu escutei coisas que eu não queria, que eu não imaginava, mas eu tive forças para escutar, e para aguentar e absorver, entender e seguir. Então, o recado que eu dou para vocês é: cuidado com essa quarta fase. A gente faz tudo, a gente sofre tudo, daí quando chega, a gente para e pensa: poxa, já sofri tanto, agora voltou ainda com o problema do passado, ainda traz uma bagagem, derrama e quer que a gente siga feliz. Então a gente tem que ter muita força, tem que pedir muita sabedoria. A mensagem que eu quero deixar para vocês é saber a sabedoria, pedir sabedoria a Deus para aguentar tudo isso, porque não é fácil você escutar, saber que enquanto você estava orando, estava lá se entregando a Deus, a pessoa estava no mundo, se divertindo, fazendo um monte de coisa errada, e depois que fez tudo coisa errada, se arrepende, o Espírito Santo toca e volta. Então isso é muito dolorido. Eu peço a Deus para me ajudar a todo momento, porque assim, às vezes dá uma revolta, mas a gente tem que estar firme e forte em Deus, porque é só Ele para nos ajudar, é só Ele para nos dar sabedoria, é só Ele para fazer a gente seguir em frente. Então hoje eu decidi esperar, porque como no começo teve aquelas indas e vindas, o meu medo era, eu queria só dar meu testemunho a hora que eu tivesse firmado. Então, desde o dia 27 de julho até hoje, dia 19, que eu tô gravando esse vídeo, 19 de setembro, nesses quase 2 meses, o meu marido voltou para casa, trouxe todas essas coisas, ele veio uma pessoa diferente, tá mais amável, vem com a bagagem, com os erros do passado junto. Tem algumas coisas que incomodam, tem o dia a dia do casal que vocês sabem como que é, mas a gente tem que estar todo dia orando. Continuo com o meu jejum, continuo com a campanha, só que a gente não continua como era antes. Às vezes eu sinto até falta de como eu estava presente a Deus todo momento, nas madrugadas e tudo, porque agora a gente tem uma outra rotina de vida. Faz falta, mas Deus sabe como que a gente tá feliz, Deus sabe estar junto com a gente. E eu só resolvi fazer esse testemunho quando tivesse quase 2 meses depois, pra eu ter certeza que tudo foi feito, tudo estava certinho, que Deus, do jeito que Deus, no tempo dele, do jeito que Deus quis. Então hoje eu posso dizer que meu casamento foi restaurado. Nesse meio tempo, a gente fez os 4 anos de casamento, então a gente comemorou juntos 4 anos, que foi agora no mês de agosto. Então a gente vem vivendo um dia de cada vez. Eu parei de falar do passado, como eu era murmurosa lá atrás. Então eu me tornei uma nova mulher, eu tornei uma mulher a Deus. Eu não deixo agora que a igreja voltou, eu não deixei Deus de lado, eu não deixei de fazer minhas campanhas, eu não deixei de fazer meu jejum. E esse é o erro da quarta fase que algumas pessoas cometem. Voltou, ai que ótimo, então deixa Deus de lado. Não, então se eu puder deixar um conselho de todo esse tempo que eu aprendi, realmente não deixa Deus de lado, continua orando, continua jejuando, continua fazendo a sua parte com Deus. Porque Deus vai continuar cuidando do seu casamento, vai cuidando do seu cônjuge, vai transformar. Eu continuo fazendo meu jejum, pedindo para transformar ele. E o meu desejo ainda, e Deus vai cumprir isso, é que ele me acompanhe até a igreja, que é o que ele não faz hoje. Mas eu queria deixar aqui registrado um pouquinho da minha história. Espero que esse testemunho, como muitos testemunhos que eu escutei no grupo do Guapo e vários outros grupos de restauração, foram me confortando. Então creiam, só tenham fé em Deus, porque meu marido voltou e ele falou pra mim que era impossível ele ter voltado. Por quê? Ele estava ao preço, mas quando as escamas dos olhos dele caíram, quando ele saiu da opressão, de tantas orações que eu fiz, jejum e tudo mais,
ele voltou para casa. Então, continuem, tenham fé, independentemente do que eles te falarem, do que eles te repudiarem, o que teu cônjuge te falar, independentemente se tiver ou não com OM, porque foi por causa de uma OM que ele saiu e ele viu que estava errado depois de tanto tempo e voltou para casa. Então, se eu puder deixar um recado para vocês, se entreguem a Jesus, tenham fé e façam as campanhas de jejum, de presente a Deus. É só Ele para ajudar. O homem não adianta se humilhar, gritar, fazer escândalo, fazer barraco, não vai adiantar nada. Vocês só vão afastar mais os seus cônjuges. Deixem eles irem. Deixe eles irem. No momento que você deixar ir e entregar você a Deus, de repente, quando ele levar pro pau, vai acontecer. Fiquem em paz.